Capítulo 1131. Esta também é uma pergunta que eu queria fazer. O louco Klein, que estava sentado na ponta da mesa comprida e manchada, repetiu as palavras do Senhor enforcado em seu coração. Leonard pensou por um momento e tentou encontrar um possível motivo. Embora o nascimento do verdadeiro Criador se origine da rosa da redenção, isso não significa que ele saiba tudo sobre a rosa da redenção. Talvez descobrir a verdade naquela época seja um dos seus motivos. Assim que ele disse isso, a justiça Audrey objetou. O anjo do destino, Ouroboros, que estava desenhando aquele mural, ainda está na rosa da redenção e segue o verdadeiro Criador. Se tivesse alguma dúvida, ele poderia simplesmente ter perguntado diretamente a Ouroboros. Talvez o objetivo do verdadeiro Criador seja confirmar a condição do anjo negro Sazrier. Pelo forte desejo da pastora Lovia de entrar no palácio do rei gigante, podemos determinar isso preliminarmente. Quetoa deu sua própria opinião. Eu compartilho pensamentos semelhantes. Alger olhou para o sol e disse: é claro que não podemos eliminar a possibilidade sugerida pelo Senhor Estrela. Talvez a condição do anjo do destino Ouroboros não esteja certa, e ele tenha perdido a maior parte de suas memórias. Ele só pode confiar nos murais que deixou para trás no passado para encontrar seu passado perdido. As chances são muito baixas, mas isso não significa que seja impossível. Não temos consciência do que há de especial ou problemático com os reis dos anjos. Enquanto falava, Alger olhou para o senhor louco, como se esperasse obter algumas dicas desta existência. Infelizmente, não obteve nenhuma reação. Não que o louco Klein não tivesse ideias, mas sim que ele tinha ideias demais e não conseguia listá-las. O devorador de cauda Ouroboros cresce ao lado do verdadeiro Criador toda vez que reinicia. Ninguém sabe qual é o seu estado atual. Depois de murmurar em seu coração e ver que ninguém tinha mais ideias, Klein controlou o mundo para olhar para o sol. Recentemente obtive um lote de cogumelos que podem ser cultivados na escuridão ao alimentá-los com carne de monstros. Eu me pergunto se a sua cidade de prata está interessada? Cogumelos que podem devorar a carne e o sangue de monstros? Shio e companhia ficaram surpresos e curiosos. Eles não sabiam como tal criatura poderia existir. Na verdade, há muitas coisas no mundo que ainda precisamos entender. Isso é o que um escriba deveria registrar. Force suspirou e chegou a uma conclusão. Os olhos de Quetoa escurecerão de repente. Ela ficou ali sentada sem dizer uma palavra ou se mover, como uma estátua. Ao ouvir isso, Derek ficou encantado. Seus pensamentos dispararam quando ele deixou escapar. Esses cogumelos podem atacar monstros automaticamente? Se isso fosse possível, então eles poderiam ser usados como alimento e também como sistema de defesa do perímetro da cidade de prata. Achei que o jovem sol teria medo daqueles cogumelos. No final, o pedido dele é ainda mais excessivo. A boca do mundo se contraiu levemente. Não, se os cogumelos podem atacar monstros automaticamente, não será exceção para nenhum de vocês. Derek imediatamente se sentiu um pouco envergonhado enquanto assentia apressadamente. Eu entendo, Senhor Mundo. Depois disso, o mundo fez uma descrição adicional. Alguns desses cogumelos podem ser transformados em farinha, outros podem produzir leite ou são ricos em óleo. Eles são equivalentes à carne bovina. Alguns têm sabor parecido com o de peixe, mas não têm espinhas. Além do leite que pode ser bebido diretamente, o restante deve ser cozido no vapor, fervido, frito e assado. Caso contrário, os cogumelos absorverão sua carne e sangue enquanto estiverem dentro do seu corpo, recuperando sua vitalidade, transformando uma pessoa em incontáveis cogumelos. Audrey,
Alger e os outros membros do clube de tarô originalmente ouviram com interesse, como se fosse uma história emocionante, mas, ao ouvirem, inconscientemente recuaram, tornando-se incomumente silenciosos. Apenas as pálpebras da eremita Ketoa se contraíram. Ela decidiu ter uma boa conversa com Frank quando voltasse ao mundo real. Ela estava muito preocupada que, um dia, quando os piratas estelares realizassem uma votação, um grande número de cogumelos estariam entre aqueles que deram esse voto sagrado. Nesse momento, depois de ouvir com atenção, Derek não conseguiu esconder a expectativa e a curiosidade. Senhor Mundo, o que é farinha? É como o pó de grama preta. Além disso, o que é leite, o que é carne bovina, o que é peixe? Na verdade, ele já tinha visto peixes antes, mas não achava que fossem peixes. Em um pântano na região sudoeste da cidade de Prata, havia um grande número de estranhos monstros em forma de peixe que continham veneno. Eles tinham furúnculos por todo o corpo, enquanto outros tinham dentes crescendo nos locais onde estavam os olhos. Algumas de suas cabeças se abriram, revelando uma camada de membrana branca que poderia ser usada para caçar outras criaturas. Não importa o quão estranhos sejam esses cogumelos, para a cidade de Prata, eles são todos coisas boas pelas quais vale a pena esperar. A primeira coisa que eles precisam resolver é estar na posse de algo, e não se é bom ou não. Quando o louco Klein ouviu isso, ele lançou o olhar do mundo para a justiça Audrey. Fornecer descrições detalhadas de farinha, leite, carne bovina e peixe não combinava com a personalidade do mundo German Sparrow. Como espectadora sênior e psiquiatra de German Sparrow, Audrey entendeu instantaneamente o que ele queria dizer. Ela deliberou por um momento antes de dizer: o leite é o líquido que as vacas usam para criar seus filhotes. Ela acreditava que o jovem Sol poderia entender isso facilmente. Afinal, a cidade de Prata tinha mulheres grávidas e bebês. Vendo o Sol acenar em reconhecimento, ela continuou: o leite pode fornecer muita nutrição e ajudá-lo a crescer e ficar mais forte. Audrey não terminou a frase porque jovem Sol, que estava sentado em sua cadeira, era muito musculoso. Depois que a senhorita Justiça terminou de explicar os conceitos, o Sol Derek olhou ansiosamente para o mundo German Sparrow. Obrigado, Senhor Mundo. Isto é exatamente o que a nossa cidade de Prata precisa. Quando eu voltar, informarei imediatamente o chefe. Com certeza ele ficará muito feliz. O que você gostaria em troca? O louco Klein hesitou por um momento antes de controlar o mundo German Sparrow. A fórmula do metalúrgico antigo. Não. Ketoa subconscientemente tentou impedi-lo, mas finalmente conteve seu impulso. Ela olhou secretamente para o Senhor Louco e, vendo que a grande existência estava silenciosa, ela imediatamente se sentiu muito mais à vontade. Tudo bem, Derek concordou alegremente. Após a troca, Leonard solicitou uma conversa privada com Enlin. No momento em que os outros membros do clube de tarô foram excluídos, Enlin perguntou: quando você vai me deixar sair? Leonard manteve sua postura e disse: isso não é algo que eu possa decidir. Minha sugestão é conseguir que alguém entre em contato com os altos escalões dos sanguíneos o mais rápido possível e faça com que pensem em uma maneira de tirar você de lá. Esses dois sujeitos criaram tal acidente com o simples termo custódia protetora? O louco Klein, que estava ouvindo ao lado, sentiu vontade de rir, mas se conteve. A expressão de Enlin escureceu. Depois de alguns segundos, ele disse: será útil encontrar os escalões superiores dos sanguíneos? A deusa é a Senhora do Carmesim. Ela ainda se preocupa muito com vocês do domínio da lua. Embora vocês não acreditem nela, disse Leonard superficialmente. A verdadeira explicação em seu coração era que uma raça antiga como os sanguíneos, que viveu por vários anos,
Definitivamente tinha algumas conexões com as várias igrejas, especialmente quando a Rainha dos Sanguíneos ainda era a Rainha do Imperador da Noite. Naquela época, a Igreja da Noite Eterna apoiava o Imperador da Noite. Enlil também pensou nisso e assentiu levemente. Vou tentar confiar isso ao Senhor Mundo. Esta era a pessoa mais confiável que ele poderia imaginar. Assim que ele disse isso, Enlil e Leonard falaram de repente ao mesmo tempo. Isso não vai funcionar. Você também percebeu isso? O Lua Enlil imediatamente olhou para a estrela ao lado dele. Leonard zombou. É um problema muito simples. Enlil voltou com uma zombaria. Mas você acabou de sugerir que eu contatasse os escalões superiores dos sanguíneos. Estou trancado na Igreja da Meia-Noite há dias. Eles deviam saber disso há muito tempo. Provavelmente não tentaram me resgatar porque estão observando, querendo saber quem iria me resgatar, assim, encontrando meus parceiros. Leonard olhou para outro lugar. Esse é provavelmente o caso. Então, você só pode continuar atrás do portão Chanes. Talvez em mais alguns dias eles percam a paciência e tirem você de lá. Enlil não sabia que expressão mostrar. Após uma conversa privada entre o humano e o sanguíneo, o mundo German Sparrow olhou para Force e disse: dê-me o local e a hora. Após a reunião, irei procurar por você e levá-la para um novo lugar. Tudo bem. Force dirigiu-se apressadamente ao Senhor Louco e conjurou um pergaminho. Ao entregá-lo, ela hesitou por um momento antes de perguntar: Senhor Mundo, o que precisa ser observado desta vez? Mantenha-se aquecida, respondeu simplesmente o mundo German Sparrow. Mantenha-se aquecida. Force ficou momentaneamente atordoada, sem saber o que estava tentando dizer. Depois de olhar para o pergaminho, o mundo German Sparrow examinou a área e disse: todos em Backlund, por favor, prestem muita atenção ao seu entorno para ver se há algo anormal. Em primeiro lugar, era muito provável que Zaratu pescasse Amon. Em segundo lugar, a demônia Trice pode ajudar o Senhor Porta a preparar um ritual. Em terceiro lugar, George III poderá dar o passo final para se tornar o Imperador Negro em algum momento. Tudo bem, Audrey e os outros membros do clube de tarô que estavam em Backlund assentiram um após o outro. Eles relembraram a situação recente e não encontraram nada fora do comum. Após outra conversa, os outros membros solicitaram à senhorita Justiça que usasse a hipnose para ajudá-los a esquecer uma parte de suas memórias. Depois que essa reunião terminou, uma figura após a outra desapareceu acima da névoa cinza, deixando apenas o louco Klein. Depois de ficar sentado em silêncio por mais de 10 minutos, ele pensou em outras questões antes de retornar ao mundo real. Ele teletransportou para o local combinado e esperou que a senhorita Mágica o encontrasse. Era quase inverno e o céu escureceu às 4 da tarde. Sob as pesadas nuvens negras, os postes de luz não estavam acesos, pois os recursos de carvão e gás estavam controlados devido à guerra. Ponto.